Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos de um dos maiores mistérios das redes sociais, principalmente o que está circulando na internet, até viralizou, que é esse animal aqui. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Real ou não, o que eu tenho para dizer para vocês é algo assim totalmente revelador, tá? Pode ter certeza que isso aqui, se não for real, está próximo da realidade, você vai entender, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, se você quiser conhecer o meu trabalho, verifica se ainda tem vagas. E por que eu falo isso para você? Porque o conteúdo premium, ele é libertador, ele ensina você a desatar as amarras horrorosas do sistema. Você aprende a se desvincular do sistema, do mercado de trabalho e passa a ser empreendedor, mesmo nesse mar de lama que é o Brasil. Você tem o meu telefone pessoal, meu contato pessoal, participa dos nossos grupos, tem mais de 100 aulas, material PDF. E se você for no nosso veículo de comunicação oficial, você vai ver o testemunho dos alunos por lá, você vai entender do que se trata. Então, realmente é algo que vai gratificante, que vai somar na sua vida. Só preciso conferir se tem vagas, porque da última vez que eu já tinha publicado, já tinham ido 17 a 18 vagas. Então, pode ser que no momento que eu estou gravando esse vídeo já tenham preenchido as vagas que você precisa conferir. Pois bem, senhores, falado sobre isso, eu preciso falar sobre isso aqui. Vamos rodar o vídeo para você poder entender sobre o assunto, tá? Pois bem, olha só. Tem um cara, ele está segurando o que parece um rosto de um certo tipo de animal. Vamos chamar de extraterrestre, de alguma coisa que seja alienígena, né? Aí ele está mostrando o corpo desse ser. Bom, voltando aqui ao foco, você vê aqui algumas máquinas em volta, ok? Um tipo de galão de alguma coisa. Você vê que a mesa é uma mesa comum, daquelas simplíssimas. E você vê o quê? Você vê, né, papel, papel toalha, você vê um monte de coisa. E está circulando essa maquete aqui, ó, desse ser aqui, ok? Pois bem, esse ser está muito brilhante para ser algo assim inacreditável, tá? Tá muito brilhante. Então assim, tá circulando isso aqui na internet. Só que aí eu preciso dizer uma coisa para vocês que eu acho que é extremamente relevante, tá? Para vocês poderem entender. Ainda que essa imagem não fosse real, eu preciso dizer para vocês que Sereias é real. E eu ainda vou contar a história para vocês. Mas provavelmente isso aqui é uma maquete que foi criada para algum filme. O único questionamento que eu tenho é o seguinte: toda vez que você cria um monstro, por exemplo, Thanos lá no Guerra Infinita, Thanos ele é um certo tipo de vilão onde alguém veste uma roupa. Hulk é um certo tipo de herói onde alguém veste uma roupa. Então, basicamente, você tem ali alguém por trás. Agora, quando você tem uma maquete pronta, como é que você vai usar isso no cinema? Não tem como. A não ser que seja um modelo 3D, sei lá, um modelo de cera. O que eu quero que você entenda sobre essa coisa estranha que apareceu por aqui? Tá? Isso aqui é real? Bom, eu vou falar para você. Para mim, não é. Para mim, ainda que eu goste desse assunto de ufologia, ainda que eu goste desse assunto de mistérios, ainda que eu goste de falar de tudo aquilo que vocês conhecem, eu preciso ser transparente e ser honesto com vocês. Isso aqui é uma criação humana, tá? Porém, você precisa entender o seguinte: ainda que seja uma criação humana, e você precisa entender o seguinte: você já reparou que todo alienígena, vamos colocar de forma generalizada, tá? Todo alienígena tem uma estrutura óssea, tem um coração, tem olhos, tem nariz, tem boca, tem ouvido, tem pernas, tem braços, tem uma costela. Todo ser que aparece, assim, desde reptilianos, desde Greys, desde os antigos deuses e astronautas, aqueles faraós imensos, tudo sempre tem a mesma estrutura. Aí eu digo para você o seguinte: essa é a estrutura do ser humano. Então todos esses seres utilizam uma estrutura humanoide.
E se esses seres utilizam uma estrutura humanoide, é porque alguém os criou. E se alguém os criou, a Bíblia ela tem um registro histórico muito interessante. Em Gênesis 6 fala que os santos sentinelas, uma classe específica de anjos, que só foi retratada uma vez na Bíblia, enamoraram das mulheres, eles se apaixonaram pelas mulheres e, né, fizeram mútuo juramento e desceram pelo monte Hermon, Armon, que em hebraico significa amaldiçoado, né, veio a ser amaldiçoado por causa desse fato. E esses anjos decidiram povoar a terra, decidiram escolher mulheres para si e se casarem com elas, para não falar outra palavra. E o que acontece é que os anjos têm uma estrutura, um DNA, e os seres humanos têm outro, né? E quando os anjos se misturaram com os seres humanos, começou-se a aparecer verdadeiros monstrinhos, né? Porque quem cria é Deus. Quem dá a concessão é Deus. Se você cria uma concessão, muitas vezes vai vir algo ruim. E aí até os anjos se arrependeram dessa criação. E aí começou-se a criar verdadeiros monstros. Esses monstros eram imensos, eles nasciam pequenininhos, se tornando imensos. E a fome desses monstros era tão insaciável que eles se voltaram contra os seres humanos. Exatamente como no Attack of Titans, que é um anime japonês, onde mostra gigantes que só comem seres humanos, né? O apreço pelo ser humano. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: toda infraestrutura que é de extraterrestre sempre tem alguma coisa parecida com os seres humanos. Difícil você ver um ser inteligente com tentáculos. Raramente se é retratado dessa maneira. E eu já trouxe aqui no canal falando sobre o Lago Vostok, lá na Antártida, que foi descoberto, fizeram uma perfuração e encontraram um organismo vivo super inteligente que estava aprisionado ali. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: provavelmente, esses seres que foram retratados no filme, no seriado, provavelmente isso aqui não é real. Mas não está longe, isso aqui não está longe da realidade. O Urbano Monte, eu quero mostrar isso para vocês, ele já retratou sereias há um tempo atrás. Eu vou colocar aqui só para vocês poderem entender. O próprio Urbano Monte, ele mesmo já tinha retratado sereias há um tempo atrás. E deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Eu peço até desculpa pela essa internet antiga, tá? Mas é para vocês poderem ver. Isso aqui é um mapa da Terra, né, há mais ou menos 500 anos atrás, até onde a gente sabe, né? A Terra tinha um dobro de continentes. Pois bem, senhores, isso aqui tem a ver com uma revolução. A Terra teve várias revoluções. Então, isso aqui não é o formato absoluto da Terra, é o formato da Terra mediante o relógio Cronos há mais ou menos 500 anos atrás. Tá? A estimativa. Mas, senhores, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu acho que vai ser de suma importância. Por quê? Porque o Rubano Monte ele não é um pintor surrealista. Ele não é aqueles pintores que ficam tipo Salvador Dalí. Não, o cara foi reconhecido como um dos maiores cartógrafos e navegantes, principalmente cartógrafos, do mundo. Então, inclusive os mapas de Urbano Monte foram usados por Marco Polo e Pedro Alves Cabral. Então, cara, se os caras usaram os mapas do Marco Polo e Pedro Alves Cabral, a pergunta que fica, eu queria mostrar essa imagem para vocês, tá demorando um pouco para carregar, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, tá? Isso aqui, ó, são seres híbridos, para tudo quanto é lado, seres híbridos que foram criados pelos anjos caídos utilizando o DN Parará Poruru A humano. Então, tá demorando a carregar a imagem, peço perdão, tá? Mas é basicamente isso. Então, o tempo todo, seres híbridos. Para tudo quanto é lado, você enxerga esses seres. E aí, Urbano Monte, ele descreveu as rotas de navegação, e aqui, ó, mar e oceano, ok? E ele mostrou regiões que eram seguras, regiões que eram perigosas, regiões que deveriam ser evitadas, com monstros que no caso eram milenares. Então, os caras pegavam um mapa desse, observavam as estrelas,
porque as estrelas sempre estão no mesmo lugar, e isso já é contraditório até o verdadeiro formato da Terra. E simplesmente eles pegavam as estrelas e com esse mapa eles tinham noção de onde eles estavam. Agora, é óbvio que essas terras laterais aqui, elas não são propícias aos seres humanos. Por quê? Porque nessas terras laterais você tem o que se é chamado de dinossauros, híbridos, você tem aí animais. Essas terras, na verdade, o pessoal adora falar o seguinte: a Rússia é Gog e Magog. A Rússia e os Estados Unidos haverá uma guerra de Gog e Magog, e que será a quarta ou terceira guerra mundial, e não sei o quê. O pessoal adora falar que Gog e Magog basicamente está em algum país do que nós conhecemos como planeta Terra de agora. Só que Gog e Magog, meu irmão, estão fora da nossa região. Gog e Magog são continentes que estão fora da nossa região, não estão dentro da região. Então, você fala, a guerra de Gog. Não, a guerra de Gog e Magog, campeão, os continentes de fora, eles vão guerrear contra o Criador. Então, não tem nada a ver, não é Estados Unidos, Brasil, não tem nada a ver, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês. Agora, a ideia do vídeo de hoje, e eu acho que isso que é importante, é mostrar para vocês que existem mais mistérios no oceano do que a vã consciência humana possa imaginar. O oceano, até hoje, ele foi explorado 5%. Ah, Alberto, mas existe um equipamento que consegue chegar a 1.500 metros de profundidade e com o ser humano, e o ser humano consegue filmar. Pois é, meu irmão, mas não existe incentivo para isso. Então, assim, o oceano tem mais água do que terra. E o que acontece é o seguinte, né, do pouco que nós conhecemos, da história que nos é contada, tem muito mais coisa no oceano que nos é relatado. E muitos desses animais primitivos, eles não emergem na superfície porque o biofísico deles é diferente da nossa atmosfera. Só que num grande reset, um grande reboot, como a gente fala, Golden Age, Era de Aquário, inversão magnética, cataclisma cíclico, tudo isso aí pode ser que o habitat seja favorável para eles. E aí eles vão emergir de onde eles estavam, entendeu? Então é uma hipótese. Então, assim, eu mostrei uma imagem no começo do vídeo, ok? Que poderia ser real, mas a gente discorda, isso é óbvio, né? Mas eu quero que você coloque na sua cabeça que nós não estamos sozinhos na Terra. No universo, meu irmão, de forma alguma, mas na Terra já existem seres diferentes. Então coloca na sua cabeça, nós não estamos sozinhos nem mesmo em nosso bairro, que dirá na Terra, tá? Bom, quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição. Hoje foi mais um debate para fazer com que você comece a pensar, você comece a raciocinar, pô, cara, realmente a imagem lá, ela tá muito dando na cara que aquilo ali é uma montagem e tal, mas isso não impede que coisas como essa existam, né? Esse é o propósito do vídeo, tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição, tenho certeza que você vai gostar, ainda mais porque você vai aprender a desatar as amarras do sistema. Fique na paz.